Boa tarde a todos. Hoje vamos começar as nossas reflexões liberais sociais. Este é o primeiro bloco. Boa tarde, José Cardoso. Boa tarde. E depois de comeres um bowl com atum, picante e salmão, vamos para a sobremesa. Aqui umas perguntinhas para aquecer. Vamos ver. Olha, porquê é que nasceu o Partido Liberal Social? Olha, nasceu porque me parecia que fazia sentido para a população portuguesa, no seu perfil político e daquilo que é o desenho dos diferentes partidos que hoje existem como oferta política em Portugal. Pareceu-me que o liberalismo social acabava por encontrar um público órfão, que já esteve noutros partidos, não é? Não é órfão sempre, mas que no processo de mudança política que aconteceu nos últimos 20 anos, procuram algo que eu penso ser aquilo que o liberalismo social representa. Com essa esperança e um bocadinho com uma análise política feita com alguma calma e tranquilidade, achei que valia a pena trazer esta corrente do liberalismo, que acho que encaixa como uma luva nos portugueses. Vamos ver se assim será. Mas que vazio é esse político que o Partido Liberal Social quer preencher? Vamos lá ver, é uma coisa difícil, vamos lá ver se consigo explicar de forma fácil. Primeiro, a ideia de que o país tem que ser dinâmico economicamente, que as pessoas têm que ser capazes de desenvolver os seus sonhos, concretizar as suas ideias. Estou a falar de empresas, mas também podemos falar do terceiro setor, podemos falar de conseguir emigrar para estudar e voltar, portanto, que haja um dinamismo de vida, o tal elevador social que muita gente fala, não é que eu gosto muito dessa expressão, mas ela representa muito, portanto, essa dinâmica social daquilo que é a esperança e a vontade das pessoas, que por várias razões se têm sido frustrações, têm levado à frustração de muita gente nos últimos 20 ou 30 anos em Portugal. E um outro aspecto, que é aquilo que eu penso que também caracteriza muito os portugueses, o nosso gosto pelos temas sociais, pela ideia de sermos respeitadores do espaço comum, daquilo que somos capazes também de construir juntos, etc. E o que me parece é que no aspecto político português, neste momento não existe uma oferta política que tenha em atenção estes dois aspectos e que os coloque no centro, ou seja, coloque o cidadão no centro da ação política. É essa a razão porque é que os portugueses devem prestar atenção a um partido novo. A todos os partidos novos, aqui também não vamos só estar a puxar por este partido, eu acho que a política passou por uma renovação partidária em toda a Europa nos últimos também 20 ou 30 anos, não é? Nós, como sempre, chegamos um pouco atrasados, é normal em muita coisa, esta é mais uma, mas o bipartidarismo acabou em muitos países da Europa, não é? E em Portugal não será diferente, portanto a procura por novos partidos, novas soluções, algo adaptado mais aos tempos modernos, está a acontecer em Portugal como aconteceu nos outros. O Partido Liberal Social encaixa-se nessa oferta. Olha, então, concretamente, o que é que o Partido Liberal Social, o que é que diferencia o Partido Liberal Social dos partidos tradicionais? Para já, o facto dos partidos tradicionais estarem agarrados a muitos interesses que estão instalados na sociedade portuguesa, dos quais esses partidos não se conseguem livrar, e quando tentam governar são incapazes de fazer qualquer tipo de reforma por estarem dependentes desses mesmos interesses. Logo aí, um partido novo tem muito mais capacidade de apresentar reformas e de levar à frente ideias do que um partido mais tradicional. Depois a ideia do liberalismo, ou seja, numa perspectiva de muito mais colocar o cidadão e a sua dinâmica à frente do desenvolvimento das nossas ideias políticas e não tanto o Estado. Portanto, aí muda muito em relação àquilo que são os partidos tradicionais. Os dois partidos que têm dominado a governação do país são os dois estatistas. Nós somos um partido liberal. Portanto, logo aí trazemos uma perspectiva de ver como é que a sociedade se pode desenvolver logo diferente. Falámos dos outros partidos, mas ainda não falámos de alguns partidos em particular. O que é que diferencia o Partido Liberal Social dos partidos populistas? Bom, nós colocamos a ciência, o pragmatismo, os bons exemplos no processo de decisão, não é? Um populismo geralmente usa a parte emocional, a frustração que as pessoas têm, para tentar convencê-las, muito mais num aspecto negativo, de ir contra alguma coisa que supostamente eles culpam pelo insucesso das vidas que as pessoas eventualmente tenham. E, portanto, as pessoas revêem-se ali nessa frustração e acabam por seguir o caminho mais fácil, que é o de culpar alguém. Basta olhar para a história e perceber que isso nunca resolveu nada, não é? E, portanto, nós estaremos nas antípodas de qualquer partido populista, e estamos a falar de esquerda ou de direita, não é? Nós somos um partido liberal, pragmático, que olha para a ciência, para o desenvolvimento, para as boas práticas, somos um partido moderado, de governo, estaremos longe de um partido populista. Aliás, nunca governaremos com certeza junto com um partido populista, isso será impossível. Essa era a minha pergunta a seguir.
se o Partido Liberal Social é um partido de protesto ou de proposta. Falaste que é um partido de governo. Mais que proposta, é um partido de governo. Porque ser de governo é extremamente difícil. Porque uma coisa é oferecer ou prometer, outra coisa é governar. E nós queremos que o partido cresça com a mentalidade de governar. Provavelmente fará com que o caminho seja mais difícil para nós. Mas eu não penso que sejam necessários mais partidos em Portugal para protestar ou para ideologicamente defender a sua dama. Eu penso que neste momento o que faz falta em Portugal, e o que eu penso que as pessoas da área, daquilo que se vulgo dizer centrão, que é aquele que dá as maiorias absolutas em Portugal, por exemplo, esse centrão quer neste momento é partidos de confiança para governar. É o que eventualmente falta na oferta política. E portanto nós queremos fazer esse caminho, ser um partido confiável e portanto ao serem confiável um partido a quem possam dar a governação ou alguma parte da governação do país. Não é? É isso que nos interessa. Qual é a principal missão do Partido Liberal Social nos próximos anos? Quando o partido foi criado, eu disse a alguns jornalistas que nós iríamos fazer um caminho para 10 anos. Porque penso que muitos partidos falham porque não se preparam internamente, não se estruturam internamente para a fase de crescimento. Nós estamos a fazer um esforço muito grande que penso que nos vai diferenciar, como digo, mais à frente. Porque todo o trabalho que estamos a fazer agora não se vê. E é normal os partidos no início serem mais lutadores, serem mais ideológicos, serem mais tentar encontrar um grupo de pessoas que se revejam nessas ideias e de alguma forma tentar chegar ao Parlamento. Nós estamos a tentar fazer um trabalho mais de implementação, mais de trabalho interno, acreditando que agora se calhar não nos ajuda, mas se calhar no médio e longo prazo ajudará. Vamos ver se a estratégia está certa ou está errada, mas os próximos desafios acabam por ser esses, acabar de construir o projeto político. É interessante, falaste que portanto, é uma construção interna. Podes partilhar connosco como é que se constrói um partido do zero? O que é importante ou o que é que foi feito já de importante? Que construção interna é essa? Há várias competências. Há a parte política, do pensamento político, construir um pensamento político que as pessoas se revejam, que os membros, os primeiros membros que se inscrevem, percebam, compreendam, construir uma base ideológica que as pessoas percebam a diferenciação dessa proposta política para as outras que existem. Está toda uma componente política, não é? Depois há uma componente humana, que é preparar os membros para serem capazes de ser agentes políticos, que é extremamente difícil, porque muitas vezes chegam pessoas que nunca tiveram prática política nenhuma. Aliás, se calhar 80 e tal por cento dos membros atuais do Partido Liberal Social nunca esteve na política. É normal quando trazes linhas novas de pensamento e de partidos diferentes, com posicionamentos novos, que isso aconteça, porque são pessoas que de alguma forma estavam órfãos, não é que eles não se identificassem com uma parte de outros partidos, mas revêem neste a 100% ou quase 100% a sua identidade, e esse trabalho de formação, capacitação desses primeiros membros, que são eles que vão construir o partido globalmente, não é, pelo país todo, leva o seu tempo. Depois há a parte organizacional em si, estatutos, organização, forma de funcionamento, construção de órgãos, etc., que também dá trabalho, porque isto é tudo muito em voluntariado e, portanto, leva o seu trabalho da construção também interna do projeto. Portanto, dá muito trabalho, pode não parecer, ou para quem não conhece a realidade, mas dá muito trabalho essa construção, para além de todas as obrigações legais, com a entidade das contas dos partidos, com o Tribunal Constitucional, com as convocatórias, os órgãos, as reuniões todas que são formais, que são necessárias ter, porque há legitimidade política, temos que respeitar a separação de poderes, os órgãos, diferentes órgãos que existem, os prazos todos, convocatória disso, etc. Portanto, leva muito trabalho a construir um projeto. Por isso é que um projeto é de longo prazo. E nessa construção, o que é que foi mais difícil? O que é que foi mais difícil? Não sei, quer dizer, eu percebo, as coisas têm todas, eu já fiz muita coisa na vida, não é? E, portanto, aprendi-me a relativizar e não achar que alguma coisa foi demasiado difícil. Reunir 7.500 assinaturas para construir um partido político é difícil, as pessoas têm receio de assinar, porque as pessoas não têm muito hábito de participar civicamente em muitas coisas, portanto também têm esses receios, portanto isso é difícil. Construir uns estatutos que a gente perceba que tenham visão de médio e longo prazo não é um processo fácil. Não fazer uns estatutos só para cumprir calendário e vamos embora, foi o que nós não fizemos. Nós dedicámos muito tempo a esse esforço, preparar todos os materiais de comunicação para o projeto também, não é? Não sei, acho que é partilhado, não estou a ver uma coisa que seja mais difícil. Falemos das pessoas. Que tipo de pessoas pertencem ao Partido Liberal Social e que tipo de pessoas pretendem atrair? Nós não limitamos, mas aqueles que se têm aproximado, têm-se aproximado de muitos jovens, o que é um bom sinal. Significa que o partido tem futuro, não é?
qualquer das maneiras estão no partido pessoas de todas as idades, acima de tudo com pessoas com literacia acima da média, portanto, pessoas com estudos universitários, foram as primeiras pessoas que se aproximaram do partido são desse perfil, classe média instruída, não é? É o perfil do português, penso eu, tradicional, mas instruído, não é? Eu penso que seja esse que se vê. Até porque a ideologia liberal social teve sucesso em alguns países desenvolvidos, onde algumas destas pessoas viveram ou tiveram contacto, como a Holanda, como a Dinamarca, Suécia, etc., onde as pessoas foram percebendo o que é o liberalismo social e, portanto, também temos muitas pessoas que passaram por esses países e que, portanto, estavam, no fundo, à espera que existisse em Portugal uma oferta política parecida com aquilo que viram por lá, não é? Olha, e o PLS quer ser um partido de massas ou um partido de qualidade política? Acho que pode ser as duas. Eu acho que tem que ser um partido de qualidade política que mereça a confiança de massas, porque para governar tens de ter muitos votos. Mas se segues o caminho populista, acabas por não oferecer nada de novo, não é? Portanto, tem que ser um partido de saber, de investigação, confiança, mas que mereça um número alargado de pessoas. As votações, muitas vezes ao centro, alargadas e que dão grandes votações, são de massas, não é? E muitas vezes não são em partidos muito populistas, portanto, eu não acho que seja um problema conseguir as duas, ou tentar as duas, pelo menos. Mas como é que se evita que um partido novo repita os vícios dos partidos antigos? Bela pergunta. Penso eu com muita cultura organizacional, que se consegue através de formação, nós vamos apostar muito na formação de membros, que se consegue através da formação, que se consegue através de estatutos e regulamentos de qualidade, práticas, pequenas práticas, que fazem com que as pessoas de alguma forma tenham que se capacitar, etc., que obriga as pessoas também a apresentar as suas ideias quando concorrem a este órgão ou àquele órgão, até criando uma cultura interna. A única hipótese é essa, criando uma cultura interna. Mas que cultura interna é essa que o PLS quer construir? Capacitação em diferentes áreas. Capacitação, por exemplo, no desempenho de funções. Ou seja, a pessoa estar preparada, ter capacidade de se desenvolver para o desempenho dessas funções, sejam cargos internos, sejam cargos externos. Aprender a comunicar, muito importante em política, sermos capazes de comunicar. Aprender a investigar, portanto, dar valor ao valor da investigação e de fazer políticas que tiveram sustentabilidade científica, factos, não é? Política baseada em factos, em saber. Portanto, criar essa cultura em todos os membros e não só em meia dúzia, para que eles respeitem também isso, percebam de onde é que vêm as políticas que o partido apresenta. Por exemplo, nós temos uma coisa nos nossos estatutos que eu gosto muito, que é, para além do programa político, que é a linha orientadora do partido e a declaração de princípios, que tem os princípios do partido, há uma outra linha antes das propostas políticas que se chama posicionamentos, que em breve o partido apresentará o seu primeiro, que é uma forma de o partido centrar a apresentação das suas ideias baseada em posicionamentos claros e sustentados e que ficam gravados em pedra como referência dentro do próprio partido e para as pessoas de fora também saberem. Isso faz com que seja um partido menos presidencialista, porque quando entrar um novo presidente não muda aquilo que é a identidade que se construiu no papel, na pedra, não apenas nas palavras. E isso creio que criará uma cultura de mais de médio e longo prazo, não tão dependente de este ou aquela pessoa. Eu acho que dará ao partido maior capacidade de se desenvolver para o futuro. Voltemos aqui à questão da formação. O PLS tem um espaço interessante que eu acho que é inovador, que é a academia. O que é exatamente a academia do PLS? A Academia do PLS é um espaço virtual, digital, que terá cursos digitais de microlearning, que depois no futuro poderá evoluir para formações presenciais, onde a pessoa em 5 ou 6 áreas temáticas poderá ir desenvolvendo os seus conhecimentos em ideologia política, em pensamento político, em prática política, em como é que se faz isto ou como é que se faz aquilo, em comunicação política, que também é um mundo de aprendizagem, diversas áreas onde a pessoa, através de microlearning, vai evoluindo, preparando-se, por exemplo, para certas candidaturas internas do partido vão exigir formações realizadas, portanto não serão só opcionais. No futuro a ideia é que a pessoa, por exemplo, para se candidatar a determinados cargos internos ou externos através do partido,
tenha passado por uma sequência de formações, para termos a certeza que ela tem a consciência da relevância daquilo que nós colocámos nessas mesmas formações, e faz parte da tal cultura que nós falámos. Ou seja, a academia tem que ser parte da nossa identidade. É isso que nós queremos. Por isso é que ela está a ser construída desde o momento quase zero. E no futuro, o que é que deve ser um militante do PLS? Um cidadão ativo. Um cidadão politicamente capaz e ativo. Porque ele pode ser engenheiro e ser representante da sua junta de freguesia. Mas um representante íntegro, qualificado para a atuação política e integrado na sociedade. Não precisa de ser 100% dependente da política. Lá por ser engenheiro não quer dizer que não possa praticar a política, não é? Na sua candidatura da freguesia, na Câmara Municipal, etc. Nós somos muito favoráveis à descentralização. Não se faz uma descentralização de qualidade sem pessoas de qualidade. E isso até traz pessoas de qualidade para os territórios. Se houver espaço para essas pessoas desempenharem funções, sejam elas remuneradas ou só parcialmente representando os partidos políticos, é importante. Esse é o político do Partido Liberal Social. Serão pessoas capacitadas pelo país todo a representá-lo. A política não é só a Assembleia da República, infelizmente. Muitas vezes olha-se para isso. A política é muito mais do que isso. E para um partido que quer a descentralização, então aqui é mesmo muito mais do que isso, não é? Há que governar localmente tudo aquilo que é a oferta que a comunidade em conjunto faz uns para com os outros, na mobilidade, na saúde, na educação, nessas coisas todas, não é? Tudo que é novo é assustador para as pessoas. O que é que dirias a alguém que até simpatiza com o PLS, mas ainda tem receio de se envolver? Bom, primeiro é que nós às vezes temos que correr um pouco de risco, senão as coisas não mudam. E a dificuldade que Portugal tem há 20 ou 30 anos de encontrar alguma coisa de novo politicamente, ou de chegar a resultados surpreendentes, depois de tantas tentativas e tantas promessas que acabaram por não acontecer, eu acho que está na altura dos portugueses correrem um pouco mais de risco. Eu penso que nas últimas eleições esse sinal da predisposição dos eleitores portugueses para esse risco começou a ficar claramente evidente. E portanto eu penso que isso estamos a chegar lá. Acho que nos compete mais a nós provar que merecemos. E portanto, e deixar que o eleitor lá chegue, não é? Mas compete-nos a nós mostrar que merecemos esse risco lá, da pessoa sair dos países, dos partidos de conforto. Bom, terminou aqui o nosso bloco de reflexões liberais sociais sobre a identidade, a origem e a missão do Partido Liberal Social. Foi um gosto, Zé. Até à próxima. Obrigado.